Opa, aqui é John Biudes e hoje eu tenho a satisfação de estar com um dos maiores coaches do Brasil, José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. Zé, é um grande prazer poder estar gravando essa entrevista. Eu te dizia aqui fora que o seu trabalho de forma indireta, eu posso falar que salvou a minha vida. Quando eu sofri um acidente, foi através de um processo de coaching com a Cris Ribeiro, formada aqui pelo IBC, que eu tive várias ressignificações que me possibilitaram mudar a minha vida. E você também tem uma história muito forte nessa parte de superação, né, Zé? Como que foi isso? Seja bem-vindo. Poxa, é muito bom poder compartilhar as nossas histórias, é muito bom poder ensinar as pessoas e aprender com as pessoas. Eu amo dizer que nós somos a história que nós contamos da nossa história. E tudo que as pessoas são, o que a gente faz, tem a ver com a percepção que você tem da história que você conta, da sua história. Primeiro para você e depois para os outros. Eu, de fato, tive uma experiência muito forte e há alguns anos, então, eu tive uma dificuldade. E essa dificuldade teve um reflexo muito horrível. E aí teve um tiroteio, e eu de fato fui atingido por vários projetos, e eu fui para UTI. E eu penso que quando você vai para UTI, e você tem o que tecnicamente a gente chama de uma experiência quase morte, quando você tem aquela alucinação, você vê aquela passagem, seu coração vai parando, e você é de fato ressuscitado, tudo. É a vida da gente. Eu penso que eu processei quase 40 anos de vida, talvez em um minuto ou menos de um minuto. Quando o seu coração para, quando você tem aquela ideia de eu estou morrendo, para onde que eu vou, estou pronto, não estou pronto, será que existe o céu, será que tem purgatório, será que eu não vou ter pedágio, eu vou direto, eu não vou direto, isso é muito forte. Quando você passa por isso e você tem uma dúvida na sua cabeça, será que eu verdadeiramente já fiz o que eu precisava fazer? Será que a minha passagem é sem pedágio algum? Aí você tem essa experiência e aí você luta para ficar vivo e você faz os acordos. Assim como tem os acordos do coaching, uma pessoa que passa uma experiência de morte, ele faz muitos acordos. Na minha crença, na minha fé, já que eu realmente respeito muito a crença e a fé de cada um, mas na minha crença e na minha fé existe um Deus, e aí todos os acordos que você pode imaginar, eu fiz esse pacto, com esse acordo com Deus. E o incrível é que coaching é a arte de fazer acordo. Então, de fato, eu fiz um coaching com Deus. E hoje eu estou aqui, a minha missão de vida é de cocriar, de compartilhar, de construir as histórias, é de promover através da ciência um método cada vez mais complexo, de forma cada vez mais simples, para que as pessoas se formem e levem essa mensagem para o mundo. Olha como eu fico feliz. Uma pessoa que aprendeu comigo, viveu comigo, tem essa conexão de alma, vai lá e leva essa missão, essa mensagem para você e te beneficia. Eu acho que isso está acontecendo muito forte, com mais de 20 mil alunos que eu tive o prazer de formar nos últimos anos. Por que o processo de coaching, na sua opinião, é tão eficiente? Porque trouxe resultados para mim e, como você bem disse, traz resultados para mais de 20 mil alunos que estão impactando um número incontáveis de vidas. Por que é tão eficiente? Bom, primeiro a gente tem que pensar assim, como eu faço esse coaching? Porque eu posso falar coaching como ferramenta técnica, didática, simplesmente. E vai funcionar, mas não tão profundamente como a gente faz. Um método, um processo, é um norte, é uma direção. É um atalho, é um caminho. Mas o método em si, se eu pegar um livro, pegar só o método, se eu não gerar vínculo com você, conexão com você, se você não acreditar no que eu estou fazendo, não confiar em mim, confiar em você, a gente não consegue chegar em níveis tão profundos. Então o coaching com alma, o coaching do IBC, é um coaching diferente. Porque sim, somos cientistas do comportamento humano, e é o que eu mais sei fazer, sou um estudioso profundo, mas eu descobri que além da ciência tem algo que transcende a ciência.
que é a humanidade, que é a amorosidade com as pessoas, que é o vínculo entre as pessoas, e que é essa energia maior, que eu vou chamar assim, que conecta as pessoas. Quando eu pego o método, mas além do método eu ponho vida, o que é coach com alma? Alma é vida. Quando eu ponho vida na ferramenta, quando eu ponho uma intenção maior de servir, e não só ter um resultado extraordinário, eu consigo tocar a alma, o coração, o ser na sua essência, não só no seu intelecto. Se o ser humano tem uma capacidade de 100%, desse 100%, só 5% é racional, eu preciso verdadeiramente trabalhar o lado que não é racional, que é o lado emocional, espiritual, transcendental. Se a gente tem 2 hemisférios cerebrais, se só 5%, que é o hemisfério esquerdo, que é de sua potência, por que eu não vou trabalhar o hemisfério direito do cérebro? Por que eu não pôr vida, vou pôr alma? Por que eu não vou gerar vínculo? Então, isso é ciência. O ser humano é 5% racional e 95% das decisões são inconscientes e emocionais. Qual é o foco de fato do coaching? Através do método da conexão, levar a pessoa naquilo que não é racional, é transcendental. Ou o nome que você quiser dar, quântico, espiritual, energético, familiar. Então a nossa vibe é o que a gente pode fazer para levar as pessoas num ponto dentro delas que elas consigam ressignificar, reelaborar, curar, reestruturar e contar a melhor versão da nossa história. Isso é muito importante, porque nós somos a história, contamos sobre nós mesmos. Quando a pessoa não conta uma história positiva sobre ela, como que ela deve fazer para ressignificar isso? Aí vem o método, o processo de coaching. Todo mundo fala assim, que coaching é um processo do tempo presente com foco no futuro. E que a alma e a essência do coaching é fazer o movimento para construir o futuro. Eu honro e respeito essa colocação, ela é real, mas eu tenho umas colocações um pouco mais profundas. Se coaching é presente com foco no futuro, o que é o presente? O presente é a percepção que você tem da sua história. E a sua história é o quê? Passado. O tempo presente é o único tempo que a gente existe aqui agora. O passado é uma percepção de agora, de quem eu fui. E o futuro é uma projeção de quem eu quero ser agora. Eu não acredito que coaching é futuro. Eu acredito que coaching é agora, presente. E agora eu construo o futuro, eu trago o futuro para o presente. E é agora que eu conto a melhor versão da minha história. Que dor que eu tenho, que incongruência que eu tenho, que parte da minha vida que eu não consigo entender. Então eu vou usar das ferramentas, do método, passo a passo do coaching, para chegar num ponto dentro de mim, para que eu tenha certeza absoluta. Eu sou a melhor versão da minha história. E tem uma frase que eu amo. Sou filho, logo existo. Enquanto o ser humano não entender que você tem uma raiz, e essa é a essência, a nascente de tudo, você jamais será a pessoa que você é. Uma frase que eu li no livro seu hoje mesmo, você fala que o coaching não é terapia, mas é terapêutico. Fala um pouquinho sobre isso, Zé. Muito lindo. O coaching é um método, é um processo de acelerar resultado, objetivo. Então a essência do coaching, eu estou aqui agora com você, e a gente vai misturar a nossa história através de um método, para você e eu, ou nós, ter um insight, uma projeção do futuro, e para a gente começar a construir o futuro agora. Só que conforme a gente caminha para trazer o futuro para o presente, só tem uma forma disso dar certo. Você contar a melhor versão da sua história. E é por isso que coaching é presente com foco no futuro, para trazer o futuro para o presente, mas coaching é como eu tenho a melhor versão de mim, falando do passado. Então o passado está contido no presente. E para eu contar a melhor versão da minha história, eu preciso de ter um ganho indireto terapêutico. O que é o ganho terapêutico? É quando eu consigo ressignificar a minha história e contar a melhor versão da minha história. Por uma meta e um objetivo que está para frente, eu preciso trabalhar, conectar e elaborar para trás. É como se um movimento agora fosse antes e depois, já. Então por isso que ao movimentar com uma meta e um objetivo, um resultado extraordinário, você tem um ganho terapêutico. O que é um ganho terapêutico? Autoconhecimento. Olha a frase que norteia a minha vida.
Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo e mais eu sou capaz de gerar resultados extraordinários. Gente normal nem quer se conhecer. Gente extraordinária quer se conhecer. Pessoas normais, resultados normais. Pessoas diferentes, extraordinárias, resultados extraordinários. Quem que as pessoas querem ser? Normais ou extraordinários? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se conecta com o mundo, né, Zé? E o mais lindo que para conectar com o mundo, quem antes você se conectou? Com você mesmo. Ninguém dá o que não tem. A minha conexão de fora, ela nasceu primeiro dentro. Então, não dá para ser um profissional coaching que não viveu o coaching. Não dá para gerar a transformação da vida das pessoas se a gente não gerou transformação na nossa vida. Acho isso raso, falso. Eu não posso dizer para você, o coaching é extraordinário, maravilhoso e é transformador. Eu posso dizer isso porque eu mudei a minha vida com o coaching. Quem que eu sou? Um cara que é o resultado do coaching. Um coach com braço, perna e uma bibliografia extensa. E a minha missão é transformar todas as minhas obras, todos os meus escritos, 45 livros, eu estou escrevendo o 46º livro atualmente, para cada vez mais simples, trazer para os livros palavras mais simples, para as coisas complexas se tornarem simples. Você acha que hoje existe ainda uma dificuldade de levar o coaching para as classes mais acessíveis, mais vulneráveis? Porque hoje um processo de coaching, por exemplo, tem um valor que pode ser considerado um pouco não tão acessível para essas classes. Qual é a sua visão sobre isso? A gente pode dizer que já tem uma melhoria de valores, porque eu penso lá em 1999, quando eu conheci o coaching, era muito mais valorizado, porque quase não tinha ninguém. E o coaching, para mim, é uma filosofia de vida. Então, uma filosofia de vida, isso vai ficando cada vez tão mais profundo, que isso vai irradiando, vai reverberando, e mais pessoas vão se formando. Então, eu tenho pouco tempo, eu tenho uma gestão, além do coach, ser treinador, eu sou o gestor maior do IBC, mas aí as pessoas, outros vão aprendendo, de uma forma que é um cascateamento. Então eu tenho uma realidade financeira, o outro tem, a gente vai ensinando. E as pessoas então, que estão começando, tem uma realidade que não precisa tanta remuneração assim, elas vão aprendendo também com maestria e vão levando isso. Eu chamo coaching, o self-coaching, o coaching com alma do IBC, uma corrente do bem. E o que eu vejo que está acontecendo? Mais e mais pessoas estão sendo conectadas, alcançadas. Em 5 anos, acho muito difícil 90% do ser humano ter um coach. Em 5 anos, eu penso que vai ser uma necessidade, uma realidade. Tem gente que fala assim, Zé, mas muita gente está se formando como coach. Gente, se todas as escolas formaram mais ou menos 50 mil coaches, sendo 20 mil do IBC, que a gente trabalha mesmo muito, né? 100 cidades, 20 treinadores simultâneos. Será que quantos por cento de 50 mil realmente estão sendo coach? 10%? No máximo, são 5 mil. No universo de 207 milhões de brasileiros, 5 mil coaches trabalhando não é nada. Então só se for daqui 50 anos para a gente estar realmente convulsionado de coaching. Mas, conforme a demanda aumenta, o coaching é infinito. Pessoas trabalharão com coaching, pessoas serão profissionais coaches específicos de cada nicho, mas terão coaches de família, pais coaches, mães coaches, professores coaches, e isso vai se tornar uma realidade. Em 5 anos, a coisa mais comum é o jovem de 12 anos ter um coach vocacional, aos 12 anos, um adolescente. Por quê? Porque um coach com 18 anos vai poder ajudar pra caramba esse coach de 12 anos. Então é meio uma corrente filosófica, científica, didática, para levar a conexão, a bondade, a humanidade, o amor e o perdão para as pessoas. É uma maneira científica da gente cuidar das coisas que não são científicas. Interessante, Zé, muito interessante. Queria falar contigo uma pergunta que eu sempre recebo no meu programa, que é como que a pessoa pode encontrar a missão de vida dela, o propósito dela, Zé? Muito legal. Aí eu me lembro
do tema da sessão de coaching, de missão e propósito. É uma longa história, mas eu posso dar algumas dicas. Coaching arte de perguntar. Então, o que me move? O que me motiva? O que faz eu acordar todo dia de manhã? A primeira pergunta para encontrar a missão de vida e propósito é: o que faz você acordar todo dia de manhã? É uma boa dica. Outras dicas: quais são os meus dons naturais? Quais são os meus talentos e os meus dons construídos? Então, o que você faz de melhor? Missão de vida tem a ver com a clareza dos principais papéis que você tem no mundo. Então, o que são papéis? É aquilo que eu identifico como o meu eu. Eu sou filho, logo existo. Eu sou filho. Primeiro papel. Todo mundo da face da terra, o primeiro papel é ser filho de alguém. Impossível existir sem ser filho. No meu caso, eu sou filho 2 vezes. Porque eu acredito no movimento, no universo, no Deus. Então, eu sou filho biológico do meu pai e da minha mãe. Eu sou filho de um movimento universal que eu chamo de Deus. Mas está tudo bem o nome que as pessoas chamam. Então, eu sou filho. Eu tenho 4 filhos, então eu tenho o segundo papel. Eu sou pai. Eu sou o gestor maior do Instituto Brasileiro de Coaching. Então, eu sou o CEO. E eu sou o fundador do IBC. Olha quantos papéis. Mas eu sou treinador. Eu sou autor de 45 livros. Eu sou cristão. Então, quais a clareza dos seus papéis? Responda pelo menos 5 vezes. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou bom, eu sou benevolente, eu sou cristão. O que eu sou? Então, primeiro passo, o que me move, o que me movimenta, que faz eu acordar todo dia de manhã? 1, 2, eu sou. Quantas respostas você tem do eu sou? Porque cada um dos eu sou, dos meus eus, faz o sentido da minha identidade. E você só tem uma missão de vida se você tiver clareza dos seus papéis, clareza dos seus eus e saber quem você verdadeiramente é. Ou seja, a missão nasce da nossa identidade. Mas não é identidade superficial e rasa, de dizer, eu sou isso, aquilo. É mais profundo. A gente precisa elaborar melhor, pensar melhor, se conectar mais. Então vamos lá. Eu consigo os meus eus, eu sei o senso, o significado do que eu vivo, o que me motiva, eu busco os meus dons, os meus talentos e as minhas capacidades. Quando eu reflito tudo isso, eu estou próximo da minha missão de vida. Porque é o meu dom, meu talento, a minha identidade, que tem que dizer para mim o que faz eu acordar todo dia de manhã. E o que faz me acordar são 3 coisas. Os meus filhos, 4 filhos. A minha família, minha esposa, minha mãe, meus irmãos e a minha família. E 3, cada pessoa que acredita na missão do IBC. Hoje eu acordo porque o IBC é uma escola de coaching, uma escola filosófica, uma escola que gera bem, que tem uma corrente do bem. As pessoas estão aqui. Nesse atual momento, eu estou dando uma formação de coaching. O pessoal está até batendo palma lá. Eu estou aqui com você. São quase 11 da noite. 11 da noite. 7h30 alunos na sala. Primeiro dia da formação de 8 dias. E essa conexão, esse vínculo. Quando eu acordei hoje de manhã, fui dormir 4h15, acordei 7h15 da manhã, eu vim para cá, eu pensei, 7h30 pessoas, 7h30 histórias, 7h30 almas, que eu vou dar o melhor de mim cognitivamente, para eles entenderem o que não é cognitivo deles. Então isso é a minha missão de vida. E a sua missão de vida? Quais são os seus talentos? Quais são os seus eus? Quais são os seus dons? Faz tudo isso e começa a refletir, que é uma boa ideia de entender o que é missão. Eu ia falar que compro o meu livro, e tal, que eu falo isso, mas não posso falar isso. Que tem tudo isso, de crenças, isso. Poxa, eu fiz o comercial sem querer. Viu só, Zé? Fala uma coisa, como ter energia? Porque energia é algo muito importante para realizar tudo isso. Maravilhoso. Dormir quantas horas por dia, Zé? 2 horas por dia, dá? Não, eu durmo 4 horas em média por dia. Tem dia que eu durmo 6, mas tem dia que eu durmo 2. Mas a minha média é 4 dias. Há 32 anos. Então, é muita energia. Onde você busca energia? Na missão. Na missão. Na paixão, no propósito. Porque pensa, que força que me traz aqui de eu entrar numa sala e saber que tem
130 histórias esperando para serem tocadas, para serem melhoradas, para serem transcendidas. Não tem nada no mundo que paga isso. Não é tangível, não é financeiro. É uma coisa louca. Esse final de semana, eu estava com 700 pessoas na sala. 700 pessoas na sala. Fiz um dos melhores trabalhos da minha vida. E eu falo isso no IBC, né? As pessoas me motivam. Eu comecei dando treinamento para 12 pessoas, para 10 pessoas, para 30 pessoas, para 40 pessoas. Podia ter uma turma lá em Belém do Pará, lá em Porto Alegre com 8 pessoas, eu ia igual. Nem se não fosse para ter lucro, porque a conta não fecha. Mas eu sempre fui assim mesmo. E isso foi crescendo, e a minha habilidade, meu dom foi melhorando. E hoje, a semana que vem tem 1000, né? Eu estou fazendo uma formação que chama Coaching com Alma, com 1000 pessoas. Então pensa, de 10 a 1000. E em novembro eu tenho 2.500 pessoas, que é o Ser Coach Experience, né? Sensacional. Então, quanto mais pessoas tem lá, a minha energia é muito maior. A minha paixão é muito maior. Então eu penso, a nossa sala cabe 130 pessoas, cravado. Não dá nem para mexer mais 131. E a gente tem as 130 pessoas. Isso me move. Hoje eu faço formação todas as semanas, o ano inteiro. Minha próxima final de semana vago é em março de 2018. Então a pessoa, então eu quero te contratar, então, a partir de março podemos pensar. Até lá, eu não tenho, tirando o Natal e o Ano Novo, que graças a Deus eu não vou trabalhar, eu vou passear e vou ficar com a minha família. E isso é missão. Você não suportaria uma carga de trabalho se fosse trabalho. Exato. Mas como eu não trabalho mais, eu só me divirto e é uma missão, é uma intenção. Zé, me fala uma coisa, hoje o IBC tem uma estrutura incrível, a sala de treinamento é sensacional. Sim. No começo era algo que foi começando e crescendo. Teve algum momento nessa trajetória que você pensou em desistir? Eu penso que eu tive várias dificuldades, mas assim, a minha garra é muito grande. Como eu sou um renascido, de fato, né? Porque eu tive uma história de morte, não é uma metáfora, né? Meio que é mesmo, do coração parar, aquela história toda de ser ressuscitado, nada me emociona de desistir. Eu posso respirar e dizer que está difícil, mas eu continuo. Eu não pensei nenhuma vez, de julho de 2007 a setembro de 2017, mais de 10 anos de IBC, nenhuma vez eu disse, eu vou desistir. Eu tive desconfortos, incongruências, tive falhas, mas aquela vontade. Eu vi o futuro no presente, porque coaching é isso. Vou começar um trabalho de formiguinha, coaching com alma, vamos conectar, vamos fazer uma corrente do bem. E isso vai ser um movimento de mudança do planeta Terra. Foi isso que foi a minha vibe. Então nada e nem ninguém, problema nenhum ia me segurar. E eu tive crises, dificuldades. A gente vai fazendo uma formação, você vai melhorando, tem uns tropeços, às vezes a pessoa faz uma pergunta que você não está nem preparado para responder. Então lá atrás eu tive alguns desconfortos, mas no veneno sempre estará o antídoto. No veneno sempre estará o antídoto. Na dor mais profunda do ser humano, na caverna mais profunda está o tesouro mais poderoso e que tem mais valor. E isso, em vez de me derrubar, me deu energia. E hoje a gente tem essa estrutura, não sei se você sabe, são mais de 300 colaboradores, né? A formação principal, a única formação, a gente tem mais de 20 treinadores, que não são treinadores, são missionários, apaixonados. Missionários que eu falo que tem uma missão de vida, de servir, né? E puxa, isso é incrível, isso é fantástico, né? Estamos em mais de 100 cidades, 24 países. 10.000 pessoas leem meus artigos todos os dias, 300.000 pessoas leem meus artigos, eu tenho 5.000 artigos na internet. Tudo de coaching, desenvolvimento humano. Mais de 1 milhão de pessoas acessam o Facebook, meu, do IBC. Então, pô, isso é incrível, isso é maravilhoso. E assim, quando a gente entende que o veneno está um antídoto, quando você tem um problema, você fala, eu vou vencer. Essa merda, eu vou lá e vou vencer. Então é isso que eu ensino para as pessoas, né? Dor mais profunda é o seu poder.
Sensacional, Zé. Uma pergunta que muitas vezes eu recebo também nos ouvintes, Sim. como que eles podem conciliar as diferentes áreas da vida? Por exemplo, a área profissional com a área familiar, relacionamentos. Como gerenciar isso? Tem um método? Tem um método. Tem várias ferramentas. Né? Vou falar só de uma que ela é simples, não tão simples, e vai te dar uma ideia legal. Que chama Trilha do Tempo. São 18 perguntas, 18 áreas da vida que te dá assim, como você está gerindo o seu tempo, o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. As coisas urgentes te dão um estresse danado porque passou da hora. As coisas circunstanciais é porque elas não estão programadas e você vai fazendo. E as coisas importantes é o que te dá prazer. Então a primeira coisa para você organizar a sua vida é saber se o seu tempo, quantos por cento das coisas que você faz são urgentes, quantos por cento são circunstanciais e quantos por cento são importantes. Quando eu fizer 60% a 70% de coisas importantes, eu tenho uma gestão de tempo preciosa. Então sim, eu falei de uma ferramenta, são várias. Então a gente vai fazer uma matriz de gestão do tempo, uma sessão de tempo, e vamos conectar com a roda da vida, com a roda da liderança, com a roda das competências, para você maquiar um pouquinho o auto-feedback, que é uma ferramenta muito poderosa, 35 perguntas de mudar a alma de lugar, de fato, e a gente vai ter uma visão sistêmica da pessoa para elaborar o tempo primeiro. Não adianta eu querer elaborar só o tempo sem saber como eu funciono, o que eu tenho de melhor, de pior. No nosso movimento, a gente trabalha auto-feedback, depois eu trabalho o que eu peço que o outro pensa de mim, que chama feedback projetivo 360 graus. Depois eu trabalho o processo evolutivo, que é os 7 níveis, que é a teoria do IDC, como é que eu estou, em qual nível de evolução que eu estou. Depois eu trabalho missão de vida. Trabalho crenças, trabalho valores, trabalho propósito, trabalho legado. Num dos nossos trabalhos, a gente conta a nossa vida no papel. E assim, esse negócio, são mais ou menos 300 perguntas que você fica uma tarde inteira, você fica lá escrevendo, a gente ensina uma forma, memórias positivas que não foram legais, e você depois de 3, 4, 5 horas, você fala, meu Deus, esta é a minha história, está na minha mão, o que eu faço com isso? Isso é legal. As memórias difíceis quando aconteceram, e as memórias boas, e o que eu faço, o que eu aprendo com isso. Sabe o que eu acredito? Que Deus é tão maravilhoso, tem uma energia no universo tão maravilhosa, que tudo que vem para a nossa vida tem um único motivo, te ajudar. Se vem uma doença, se vem um acidente, se vem uma perda, só tem um motivo, acelerar o seu processo de evolução humana. Eu fico pensando, eu jamais seria a pessoa que eu sou, se eu não tivesse visto Deus tão de perto, e eu tivesse ficado com dúvida se eu merecia ou não merecia ir para lá, e tudo aquilo que aconteceu em mim, que eu não sei se foi 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos ou 50 segundos, que a minha estrutura do pensamento modificou completamente. Eu fiquei mais de 1 ano depois da minha EQM para saber o que tinha acontecido no meu cérebro, porque eu sou um cientista, eu quero saber o que eu mudei em 1 minuto. Aí eu fui estudar isso. O que eu faço hoje? Eu levo o EQM, metaforicamente falando, na vida das pessoas, sem elas precisarem ser assaltadas, sequestradas, metralhadas e ter algum tipo de problema. O que eu faço hoje é criar metáforas na vida das pessoas para que elas se movam antes de estarem na UTI, de serem acidentadas e de terem dores reais muito profundas. E as pessoas que já viveram isso, o que eu faço é me conectar com a história delas para a gente ressignificar essas histórias, assim como você fez. Mudanças acontecem rápido. Gente, a velocidade de processamento do cérebro é tão rápida, tão rápida. Às vezes a gente fala assim, eu preciso de 10 anos para curar uma coisa, eu preciso de 10 anos para ter uma nova profissão, eu preciso de 10 anos para mudar a minha vida. Isso é uma mentira que a gente conta pra gente. É uma mentira assim, esfarrapada. E eu brigo dos infernos essa mentira. Porque pensa, se a velocidade do processamento do cérebro, eu adoro neurociência, né? Eu sou meio um mix de psicologia e neurociência. Se a velocidade de processamento do cérebro, racional e cognitivo,
é entre 2 e 20 mil bits de informação por segundo, que já é muito rápido. Mas a velocidade emocional é 300 milhões de bits de informação por segundo, podendo ser 400 milhões de informações de bits por segundo. Quando eu falo de intelecto, mente cognitiva, mente racional, a gente fala, eu sou racional, eu sou foda. Não, você é fodinha. Porque a mente racional só processa de 2 a 20 mil bits de informação. É 20 mil vezes a menos que o cérebro emocional. As pessoas vêm para o meu curso, o que é racional? Tem certeza? Porque se você for racional, você é 20 mil vezes mais lento que o emocional. É isso que você quer? Deixa eu te explicar. E é impossível ser racional e emocional, nós somos os dois o tempo todo. O hemisfério esquerdo do cérebro é um paradoxo do hemisfério direito. São coisas antagônicas que se complementam e brigam entre si pra caramba. Só que é o seguinte, o lado esquerdo do cérebro só foca o passado e o futuro. O cara que é racional, ele tem o lado esquerdo do cérebro aflorado. Que tempo que processa o lado esquerdo do cérebro que foca? Passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. E o presente? Só do lado direito. Quando a pessoa fala eu sou racional, ela está dizendo que ela está no passado, no futuro, passado, no futuro. E o presente? Que é o único tempo que existe. É direito, é emoção. Então eu posso falar, do ponto de vista da neurociência, que é impossível ser só racional, senão ou estou no passado ou estou no futuro. Se o cara é cognitivo e intelectual, ele processa tudo agora. E agora que lado do cérebro que ele usa? Direito, emoção. A emoção que dá a mescla do passado e futuro. É muito engraçado. Tem gente que fala, eu sou emocional, eu sou maravilhoso. Tá, então você não vê o futuro e nem vê o passado, que o emocional só processa o tempo presente. E quando as pessoas sabem disso, 3, 4 horas, que eu explico isso em neurociência, no primeiro dia, inclusive, da minha formação, da formação principal, as pessoas assim, meu Deus, nunca mais eu vou falar que eu sou emocional ou racional. Eu sou dual. Sabe onde começa o processo de coaching? Quando você aceita a sua dualidade. E qual a primeira dualidade? O cérebro é antagônico. É paradoxal. Eu sou lindo, maravilhoso, eu sou foda. E outro dia, eu sou uma pereba dos infernos. Por causa da nossa dualidade. Todo mundo é assim. Então, se eu aceitar que tem dia que eu estou bem e tem dia que eu não estou bem, eu sou um ser equilibrado. Quando a minha mãe briga comigo, ela é normal, meu querido. Ela espiroca, ela desequilibra, ela tem sombra, ela tem luz. Ela é normal, é só isso mesmo. Quando você espiroca, desequilibra, você é normal, aceita que dói menos. A gente quer que as pessoas sejam perfeitas. As perfeitas já morreram todas. Porque o equilíbrio total é a morte física. A alma é perfeita, mas não no corpo físico, só em outra dimensão. Então pensa, é tão simples aceitar a dualidade do ser humano e tão difícil. Quando eu olho pro meu coach, ele fala assim, eu tô mal. Eu falei, parabéns, você é um ser normal. Eu também fico mal pra caramba. Ah, eu pensei que isso é ruim. Se fosse ruim, você não estava vivo. Porque o equilíbrio precisa do desequilíbrio. Vem aqui, vamos falar sobre isso. Então isso é incrível. Sabe esse choque de realidade? Meus queridos, se você está triste ou feliz, isso é normal. Aceita que dói menos, é a dualidade do ser humano. O coaching começa a aceitar a minha dualidade. As perebas, os erros que eu fiz e o poder que eu tenho. Que eu tenho, que minha mãe tem, que meus irmãos têm, que meus clientes têm, que meus colaboradores têm. Então quando a pessoa fala, eu digo, é normal. Agora essa é para acabar mesmo, essa é fodástica. Recentemente eu tive um insight. E esse insight, eu confesso que foi por mim mesmo. Tem gente que fala, o Zé está falando aí. Não, não viaja, foi eu mesmo. Toda vez que eu fiquei nervoso, toda vez que eu desequilibrei, toda vez que eu magoei alguém, com consciência ou sem consciência, eu descobri por que eu fiz isso. Porque eu estava pedindo socorro e não conseguia. Toda vez que alguém magoar você, ferir você, incomodar você, eu tenho um segredo para te falar. Ela está pedindo socorro para você e não sabe como. Um dia, o ser humano vai desenvolver tanto a inteligência cognitiva e emocional, que quando alguém brigar com você, você vai olhar para a pessoa, eu te entendo. Eu sei o que você está me dizendo. Porque eu já vivi exatamente isso. E eu já fiz exatamente isso. Eu demorei muitos anos para entender que eu estava pedindo socorro. Conta comigo, eu vou te ajudar. Me fala mais o que você está precisando. Imagine
quando isso acontecer. Então, quando você estiver espirocado, magoando, ofendendo, de fato você está dizendo, socorro, alguém me ajuda. E quando alguém te ofender, saiba que a pessoa está dizendo, por favor, me ajude. Quando esse único conceito se tornar realidade nesse mundo, isso vai acontecer, já está acontecendo, só por isso o mundo já vai ser melhor. E o coaching é uma ferramenta incrível para ajudar. Exatamente isso, que esse é um conceito de coaching, né? Se a sua mãe brigou com você, muito, ela está pedindo uma ajuda para ajudar você. Se você brigou muito com alguém, você está pedindo uma ajuda porque você está descontrolado. Isso é lindo, é real, complexo, simples, luz e sombra, dualidade. Zé, para a gente finalizar, quem deseja se tornar coach pelo IBC, como que ele pode fazer? Ser coach do IBC. Puxa, como ele deve fazer? Ligar no IBC. ibccoach.com.br, pede atendimento. Nós temos uma equipe hoje de 100 pessoas aproximadamente, consultores Power Coaches. Não são consultores, são coaches. Que vai te explicar toda a metodologia, todo o passo, tudo que a gente pode fazer, pegar sua data, a região do país que você está, te incentivar, esperar seu tempo, porque a gente espera o tempo das pessoas também, entendeu? Então talvez a forma mais simples, não é nem o telefone, é ibccoach.com.br e pedir atendimento, que a cada página a gente tem um formulário, e no máximo em 24 horas, e vai acontecer muito antes, porque a gente realmente tem um time legal, a pessoa vai entrar em contato com você, vai conversar com você, vai te mandar o material. E assim, meus queridos, sabe o que é ser coach? É você escolher ser melhor. Para mim, o processo de coach é uma realidade, o Jack Welch já falava isso desde 1985. No futuro, todos serão coaches. O futuro chegou, todos seremos coaches. Como é que a minha mente funciona? Eu aprendo no coaching. Como é que eu controlo minhas emoções? Eu aprendo no coaching. O que é neurociência? O que são as emoções básicas do ser humano? O que é família? O que é conceito de amor e de perdão? O que é método para eu ter resultados extraordinários? Então pensa esse mix, um pouco da psicologia, um pouco da neurociência, um pouco da medicina, um pouco da gestão de negócio, um pouco de RH. Sabe a essência de 4, 5, 6 ciências juntas para criar um método? Se você quer um resultado mais rápido, se você quer estar mais conectado com você, se você quer mais amor, quer mais vínculo com as pessoas, quer mais comunicação, seja coach. Coach como profissão, coach como filosofia de vida, coach como liderança, coach pai, coach mãe, coach irmã. Coaching é um método para você agregar naquilo que você faz para fazer melhor, com mais humanidade, com mais bondade e com mais resultado. Essa é boa. O amor é lindo, o céu é azul. E sem dinheiro, você vai morrer de fome. Sensacional. Zé, queria que você deixasse um recado para todo mundo que acompanha o programa Mude Sua Vida. Qual é a dica número 1 que você dá para a pessoa mudar a vida dela hoje? Dica número 1. Bom, eu não vou falar que toda oportunidade do mundo está no mesmo lugar. Vou falar. Toda oportunidade do mundo está no mesmo lugar. Dentro do trabalho. Caminho. Trabalho. Você consegue qualquer coisa. Zé, mas trabalho vem da palavra que significa esforço. Transforma trabalho em carreira, carreira em missão, missão em chamado. Eu jamais ia conseguir trabalhar 18 horas por dia, que é o que eu trabalho, dá para perceber pelo horário aqui, porque eu não trabalho mais há muitos anos. O meu trabalho se tornou minha carreira se tornou minha missão, e hoje nem missão mais eu tenho chamado. Quando as pessoas entenderem que trabalho é carreira, missão, depois chamado, você tem prazer no que você faz. Dentro do trabalho, ou seja, dentro do chamado, está escondido todas as oportunidades do mundo. E se você fala, não quero nada de saber de trabalho, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me equilibro, mais eu me empodero e mais eu sou capaz de gerar resultados extraordinários. Zé, muito obrigado. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigado por servir e compartilhar. Ser uma... Beijinho do mar.